Agora a gente tem A que Copa voltar no também, um assunto que a bocadinho. gente prometeu pro pessoal, pô. Que é o que tá todo mundo esperando aí. Já, quanto tempo Vamos, já? vamos. 2 horas e tal já. Pois é, 2 Então, horas deixa já eu fazer tá lá. falando desse assunto, deixa eu fazer uma breve introdução. Aham. Quando eu vim para Portugal, agora em março de 2025, eu vim com um objetivo. Eu pedi um visto no Brasil, um Startup Visa, um visto para investidor nessa área de startup. Eu tenho uma empresa sediada lá no Polo Tecnológico, no Parque Tecnológico de Óbidos, né? É uma startup. E aí, quando eu cheguei aqui, meu objetivo era... Porque eu percebi, eu contratei um consultor, né, naquela época, que me orientou e falou assim, Murilo, aqui nós temos algumas formas... O governo português trata as empresas portuguesas de uma forma que eu acho sensacional. Ele investe em pequenas e médias empresas portuguesas. Ok. Eu entendo, eu admiro isso e acho que isso Incrível, louvável, né? incrível. Também acho. Entendo por que o Brasil não consegue. No Brasil são muitos mais empresas. Né? Eu tenho um dado aqui, no Brasil tem 265 mil empresas que são tributadas pelo lucro real, que é uma forma de tributação só de médias empresas, né? Pequenas empresas nem entram no lucro real. Vão no Simples, tem MEI, tem outras formas. O simples Então, complexo. Então, assim, se são 265 mil só no lucro real, imagina quantas do Simples não existem. É verdade. Então, o Brasil não consegue oferecer recurso como Portugal consegue. Então, Portugal faz de uma forma que eu acho sensacional. Se você é um empresário e você quer crescer, ele investe junto com você. Né? Ele dá recurso. Né? E aí, dependendo de áreas de interesse, né, isso os fundos europeus têm ajudado a fomentar esses recursos, né? Ele separa por áreas, né, e por iniciativas. Então tem, por exemplo, vamos dar um exemplo, na área do Algarve, turismo é incentivado, em Lisboa também, aqui no norte, no centro é mais área tecnológica, entendeu? Ok. Mais desenvolvimento. Por exemplo, na Serra da Estrela tem um desenvolvimento de turismo muito grande, quiser investir lá tem recurso muito grande para lá, né? Na área da madeira, a madeira tem recursos enormes para a madeira, porque a madeira ficou durante muito tempo sem investimento, ainda tem um atraso lá no desenvolvimento regional, então tem muito investimento na madeira. Né? Então, assim, eu comecei a entender que, poxa, as pequenas empresas podem ter acesso Uma a esses oportunidade recursos aí. que no Brasil não existem. Tá? E aí, quando eu cheguei aqui, eu abri a minha empresa, e esse consultor me disse, Murilo, primeira coisa é que tem acesso a um voucher. Esse voucher tem um valor de 10 mil euros e que você pode desenvolver pequenos negócios, você pode participar de uma feira, demonstrar o teu produto, ter algo assim. E é um recurso que você não precisa devolver. É um investimento do governo no teu negócio. Tá? Qual é a contrapartida que você dá? Você tem que apresentar resultados, você tem que, se você vai participar de uma feira, você tem que usar esse recurso para isso, mas você pode pagar hotel, transporte, Mas passagem. você tem que prestar conta direitinho. Tem que prestar conta, tudo. Tudo certinho. Né? Mas, dar dinheiro sem prestar conta... Não, claro. Eu só tô falando isso aqui pro pessoal entender que é diferente, às vezes, do que a gente... O pessoal pode pensar que é um negócio... Não é. Óbvio, exatamente. Eu tô falando, tô fazendo só uma pergunta meio retórica pra gente... óbvio, mas exatamente. procede. Pra quem tá ouvindo... Mas aí, quando eu fui pedir esse voucher, estava fechado naquele momento. E eu falei, poxa, porque quando a gente abre empresa, é outra coisa diferente. Quando você abre empresa em Portugal, é diferente no Brasil. Eu tenho 5 empresas no Brasil. Então, você não precisa nem ter o contabilista contratado definitivamente no Brasil. Aqui sim, você né? precisa. Então, sim. você abriu a empresa, você tem 15 dias para contratar um contabilista. Né? Se você não contratar, você paga coima. Então, tem multa. Né? No Brasil não existe isso. Eu tenho algumas empresas que não têm contabilista. Né? Porque tem alguma atividade, algumas eu mesmo faço, então não há necessidade. Aqui não tem isso, você é obrigado. Depois, assim, como eu estou obrigado a pagar o contabilista, eu também tenho que ter um prolabore, né? Se eu sou um empresário, eu tenho uma empresa, eu tenho um prolabore. Pago ISS, também pago para a Segurança Social. Então, isso gera despesa. Sim. Então, eu falo, cara, se você abrir empresa, vai ter despesa. Né? E às vezes no Sim, começo E aí, no começo, enquanto você não tem negócio, você, poxa, é só botar, e a gente está vindo do Brasil. Estou passando por ainda isso. Com, não tive essa
essa consultoria que eu devia ter tido. Hoje eu vejo que eu cometi um erro, né? Achei que era parecido com o Brasil, como empreender no Brasil, não é. E aí eu tô pagando por isso. A dificuldade desse início, eu tô tendo que arcar com muito custo. E aí isso, se você trouxe recurso do Brasil, isso é complicado. Às vezes o fôlego, às vezes a água já tá batendo no queixo. É isso aí. E a minha também tava. Então, e aí eu cheguei e falei, cara, eu preciso disso. Quando chegou e não teve acesso, e aí esse consultor falou, olha, Murilo, não tem, o voucher está fechado agora, mas surgiu um outro concurso, uma outra possibilidade agora de candidatura para os fundos europeus e que tem um recurso na área de tecnologia que pode ser que a tua empresa consiga, se enquadre nessa forma. Sim, sim. Eu falei, beleza, então fui ver, peguei o edital, né, que é o aviso, né? E comecei a estudar esse aviso. Eu trabalho com captação de recursos para projetos e empresas no Brasil há mais de 20 anos, então eu estou acostumado a fazer isso lá. Sim. E aí eu falei, bom, analisei todo o edital e vi que havia realmente possibilidade. E aí fiz a candidatura, criei junto com o meu contabilista, não foi fácil. Né? Eu tive que fazer novo aporte de capital social na minha empresa, porque eu abri com capital social pequeno, porque para não precisar impactar muito. Sim. Tive que fazer aporte maior para poder ter um respaldo maior, porque isso é uma coisa que ele me falou, olha, se a empresa for muito recente, você não tem histórico. Sim. E como você não tem saldo ainda, pode ser que você não consiga. E aí eu falei, bom, então eu tive que fazer um aporte de capital. Bom, tudo isso para estruturar, para eu poder concorrer. Mas aí eu consegui fazer a candidatura, né? E a candidatura foi aprovada. O que eu achei muito surpreendente até, porque não surpreendente, porque eu sei que eu fiz um bom projeto, eu sei que o meu projeto que está lá em Óbidos é um projeto interessante. É porque tu está com a mente lá do Brasil, que não é nada... Mas a gente tem essa síndrome de vira-lata que a gente acha que o brasileiro está aquém, que a gente não sabe, que a gente vai perder. Né? E aí eu tive, no começo de dezembro, lá em Coimbra, teve uma mostra dos fundos europeus, e aí foram 3 dias de mostra, foi muito legal, porque eu estive lá acompanhando, vi projetos que são aprovados, qual é a possibilidade de recursos. A gente teve alguns encontros com as pessoas que avaliam as candidaturas para falar sobre isso, que tipo de empresa eles têm interesse, que negócios são, como é que faz para fazer uma candidatura. Então, eu entendi bastante desse processo para entender que existem recursos disponíveis para quem quer investir em Portugal. Né? Tem que ser uma empresa portuguesa. Se você já está aqui, melhor ainda. Se você não está, quer vir do Brasil, precisa vir abrir uma empresa aqui. Uma empresa em Portugal. Né? Precisa ter uma série de questões aí, de você estar sediando aqui, tudo isso. E pode ter gente até de fora que queira abrir empresas aqui, que não esteja morando ainda em Portugal. É permitido, tá? Desde que você tenha empresa aqui. Mas é um potencial de recurso muito grande. Então o cara pode estar no Brasil e abrir uma empresa aqui em Portugal. E ter acesso a esse fundo. Na verdade, não é ele que tem. Quem tem acesso é a empresa. Sim, através da empresa, ele vai ter acesso a esse fundo. Exato. E a ideia um pouco desse contexto todo é também você dá esse apoio também à pessoa ali e tal? E aí eu estando aqui, quando eu fiz isso e consegui ter resultado, eu falei assim, poxa... eu vou dar essa possibilidade, né, para outras pessoas. Né? Provavelmente tem outros brasileiros ou até portugueses, né, que queiram ter acesso a esse tipo de coisa. Né? Os consultores que trabalham aqui, que já fazem isso, né, eles cobram muito mais caro do que a gente faz. Porque o que faz? Tem 2 formas diferentes. Ou eu faço por você, ou eu ensino você a fazer. Eu trabalho ensinando você a fazer. Então eu criei um programa de mentoria que eu recebo as pessoas, eu acompanho elas nesse processo, a elaborar o projeto, às vezes até entender qual é o melhor projeto, que projeto que se encaixa em cada tipo de candidatura, porque são centenas de avisos, Pedro, diferentes. Então, são muitas, não é fácil. Você precisa estar bem respaldado até para poder ajudar as pessoas. Por exemplo, você falou que tinha conseguido 10 mil euros no início, através de um fundo que... não conseguiu do voucher, né? Eu vim para cá pensando nesse voucher. Mas esse fundo, qual é o limite? O limite para esse fundo? Não, tem cada edital, cada aviso desse tem um limite diferente. Isso, então, por isso que eu estou vendo. Então, esse no edital que eu concorri, os projetos eram de 50 mil euros a 300 mil euros.
Tá? Era o limite desse edital, desse aviso que eu concorri. Era essa a minha dúvida. Então, o meu projeto foi aprovado em 223 mil euros. Caramba. Tá? Agora, por exemplo, eu tenho um outro edital que está vigente nesse momento, que tem projetos de 250 a 500 mil euros. Tem outros projetos de 1,5 milhão acima. Então, depende. Vários, né? E qual é a contrapartida nesse projeto, por exemplo, nesse edital que você está entrando, qual é a contrapartida de recurso que você teve que aportar aí? Eu tenho que aportar 25%. E em que prazo que isso tem que acontecer? O projeto tem 2 anos de execução. Então, esses 25% você tem que aportar nesse... Mas isso é logo na ponta, você precisa colocar esse valor seu já em andamento, em consumo cada dele? aviso tem uma regra específica. Tá? Por que isso? Porque depende, pra você entender, são 7 áreas em Portugal, né, que dividem por área. Norte, Centro, Algarve, Alentejo, Lisboa, Madeira e as outras ilhas, Açores. Tá? Então, são 7 áreas. Então, para cada área, tem projetos específicos que são incentivados. Né? E aí tem percentuais específicos para cada um. Então, cada aviso, cada edital tem uma regulamentação específica. Entendeu? Então, por exemplo, vamos incentivar projetos de tecnologia no centro. Tá? Foi o meu caso. Então, tem uma regra para esse tipo de projetos. Outro projeto, por exemplo, se você já tem um negócio aqui em Portugal e você quer ampliar o teu negócio. Tá? Tem outra regra. Como é que é? Outro enquadramento. Tem outro enquadramento. Nesse caso, do meu aviso, o governo português, através dos fundos europeus, eles aportam 30% do valor total do projeto no início, diretamente na conta da minha empresa, e a gente vai emitindo notas fiscais, faturas, né, e essas faturas vão sendo pagas pelo governo. Né? Então, eu pago as pessoas que eu contratei, os recursos humanos, materiais que eu comprei, e eles vão me ressarcindo as faturas. A ideia é que esses 30% fiquem resguardados. No final do projeto, quando estiver acabando o projeto, obviamente que aí eu já tenho que estar aportando a minha parte. Tá? No final do projeto, quando faltar 30%, eles param de pagar as faturas e eu passo a usar aquele dinheiro que está na minha conta. Entendeu? Então, vai com isso até o final do projeto. Tá? Mas essa é a regra deste aviso. Cada um tem uma regra. Entendeu? Sim, cada um tem enquadramento. Tem umas que são mais amigáveis e outras são mais rígidas. Tem algumas que falam, não, você tem que entrar com 10% do valor do projeto inicialmente. E aí você estuda cada caso e vê você conhecendo os editais que existem, você vai ver o que a gente faz. Direciona, né? A gente conversa com a pessoa, com a empresa, com a pessoa com o projeto, para entender qual é o projeto, qual é a ideia. E aí, baseado na ideia dela, a gente vê qual é o aviso que se encaixa dentro das possibilidades. O grande diferencial, Luiz, só para terminar, é que tem uma grande parte dos recursos que são não reembolsáveis, que a gente chama de fundo perdido. Sim. Então, o governo português entra efetivamente com dinheiro para ajudar a tua empresa a crescer. Mas eu até vou corrigir, eu acho... Não sei se eu vou estar certo, mas eu vou tentar corrigir até para quem está ouvindo aqui. Não é o governo português, é a União Europeia. Então, assim, para Portugal, isso é um excelente negócio, porque está botando dinheiro dentro do país que não estava circulando aqui dentro. E não só dentro, tá? Ele tem projetos também para internacionalização de marcas. De empresa e de marcas. Então, essa eu vi também, é verdade. Então, se você tem uma empresa em Portugal que quer internacionalizar, vender para a União Europeia ou para o Brasil ou para qualquer outro lugar, tem recurso para fazer isso. Porque senão vão daqui a pouco, com essa polarização, daqui a pouco estão falando, lá tá o brasileiro pegando recurso de Portugal. Muito pelo contrário, você está trazendo recurso para Portugal. Exatamente. Então, assim, vai muito além disso. Gerar emprego aqui, desenvolver as empresas de Portugal, novas ideias, desenvolver tecnologia aqui. Eu acho que é isso que o povo português quer de quem está vindo para cá, né? Que vem empreender também, que venha trazer ideias, que venha concluir isso. Olha, pessoal, para a gente concluirmos aqui, Murilo, queria que você deixasse aí, de repente, os seus contatos, a sua rede social, o teu canal também do YouTube. Eu vejo que você tem ensinado bastante pessoas ali pelo seu canal também do YouTube, para que as pessoas possam lhe encontrar e, de repente, fazer um contato, que estão a precisar aí de um apoio, de uma instrução, de alguém que ajude também, um direcionamento, e fique à vontade. Meu amigo. Então, esses empresários ou pequenos, você pode ter ou não uma empresa em Portugal, mas se você tiver esse plano, esse desejo, né, tiver um projeto interessante,
um sonho, a gente pode te ajudar nisso. No YouTube eu tenho Murilo Vinhais, meu canal no YouTube, a gente fala lá sobre captação de recursos, falo sobre essas para cá, falo também no Brasil, tem um público grande no Brasil, a gente não é grande, mas são de pessoas fiéis. Eu falo assim, eu não trabalho com muitas pessoas, o negócio é pequeno, eu quero fazer um trabalho muito personalizado mesmo, porque é assim que eu consigo dar atenção e acompanhar os processos, né? Então acho que tem que ser personalizado. E o meu celular aqui, o meu telemóvel aqui é 912-933-442. Tá disponível também. O Instagram também. Você coloca tudo. O Instagram também, Murilo Vinhais. Coloca tudo na descrição do vídeo. Sim, depois eu coloco lá os links. Para quem quiser depois, tá bom? Então, estou disponível. Acho que o objetivo é, se puder ajudar, meu objetivo aqui é ajudar. Se puder, óbvio, brasileiros e portugueses, mas como eu te falei, focado para os brasileiros. Como eu te falei, a água está no queixo. Eu vou conversar contigo daqui a pouquinho ali. Falar com ele, é verdade. Mas eu acho muito legal, porque é uma iniciativa que ajuda Portugal. Sim, assim, eu acho ótimo também. Cara, as empresas crescem e o faturamento das empresas aumenta, a arrecadação de impostos aumenta, os recursos vêm para Portugal, gera emprego. Então, a ideia eu só acho que, às vezes, as pessoas não sabem como alcançar. Não sabem como usar. E precisa alguém que também não só fale que exista, mas que também ajude as pessoas a chegarem lá. Então, eu acho que isso é... Pedro, eu trabalho com captação de recursos no Brasil há muito tempo. Essa é a maior dificuldade, cara. Sabe o quê? Quem faz não explica. Então, as pessoas não aprendem. É difícil fazer. É isso mesmo. Então, porque tem detalhes, tem minúcias, tem, né, que você... Porque eu acho que o governo ele cria regras que têm que ser cumpridas para aceitar o aporte desses valores. Sim. Mas tem umas pessoas que não sabem fazer ou até desistem no meio da caminhada. Eu já vi situações de pessoas começarem a desistir, mas também é porque se eu não sei fazer, não tem como. As pessoas têm medo de terem problema, de serem responsabilizadas. Às vezes, conversando com uma pessoa igual você, assim, o cara já... Eu vou dar o primeiro passo, mas antes de dar o primeiro passo, deixa eu conversar ali com o Murilo. Claro. Porque eu saber se eu tenho condição possibilidade de fazer ou não. Isso é não gastar cartucho à toa, de repente o cara está tentando para um lado. Pra você ter uma ideia, nós estamos fazendo uma análise dessa com uma clínica médica aqui no Porto, que queria queria aumentar a sua clínica. E aí a gente viu, no momento que eles estavam fazendo essa análise, o edital que estava aberto, ele tinha um limite mínimo e máximo muito grande, que era de 250 a 500 mil euros. E aí ela falou, cara, eu não preciso de 250 mil. E ela tinha que participar com uma parte que ela também não tinha. Então eu falei, cara, não se adequa, não funciona para mim nesse momento. Então, só para ter uma noção de custo, assim, nesse ano de 2026, Portugal vai receber 39 bilhões de euros dos fundos europeus que vão abrir de concurso agora. Devem ter hoje mais ou menos uns 100 editais abertos, 100 avisos. Algum vai servir para você. Se não tem, vão chegar outros muito em breve, que não estão abertos ainda, que vão se abrir. Esses novos são 39 bi. Então é muito dinheiro ainda que está na mesa. E tem que aproveitar esse momento, porque até 2030, né, os fundos europeus vêm para Portugal, estão garantidos até 2030. Tanto que os fundos são Portugal 2030. Né? Então esses recursos vão chegar garantidamente até 2030. Depois disso, vai ser reavaliado. Pode ser que chegue ou não. E Portugal está precisando também. Tem que aproveitar esse momento. Está precisando. E 2026 é o momento, porque os projetos podem ser de 2 anos. Então a gente faz de 2 anos agora e depois renova por mais 2. Então vai até 26 agora, a 28, 28 a 30. Então o momento é ideal. Beleza. Muito obrigado. Adorei. Nada.